Isso leva a chamada geração ansiosa, exatamente por isso, porque não tem tempo de espera, né? Não existe tempo de latência, tudo é imediato. Eu comentei da babá eletrônica da televisão, mas a televisão tinha uma característica, era fixa, né? Ficava geralmente uma televisão num cômodo da casa, então você não dormia junto com a televisão e muito menos carregava no bolso, né? Tá certo? Tem gente que acho que só não usa o celular no banho, né? Né? Porque em todos os movimentos tem gente tomando banho com o celular, né? E isso é um dos problemas, não relacionado só aos videogames, mas, por exemplo, as apostas, né? Que a gente tem visto que é um problema seríssimo, porque antigamente a pessoa precisava ir no cassino, né? Precisava se deslocar ou ir na casa de alguém para jogar. Agora ela joga 24 horas, especialmente os jogos, porque tem acesso 24 horas por dia. Então tem a ver com essa mudança aí dos ciclos, né, da vida. E os jogos de aposta, a gente conversou um pouquinho, né, antes de iniciar a gravação. Eles têm uma lógica muito parecida com a do videogame. Com a diferença é que no videogame a gente até pode perder um certo dinheiro. Você pode comprar itens no jogo para ter um desempenho melhor no jogo, comprar montarias, comprar pets, armaduras. Mas a lógica, apesar de parecida, a lógica da aposta é diferente e é muito mais preocupante, né? É mais radical, né? Mais muito radical, né? Tanto de absorção de tempo quanto de monetização mesmo, né? A monetização é imediata, né? E a recompensa também é mais intensa, muito mais intensa. Com certeza, né? Mais do que você passar de fase, você tem uma bonificação ali. E eu acho que tem um pareamento perverso também nessa questão das apostas, né? Que é o fato de que, culturalmente, o brasileiro, por exemplo, ele se julga entendedor de futebol. Vamos centrar agora o olhar no futebol, propriamente. Então, como tem essa questão já bem consolidada na sociedade, o fato de você ter uma ferramenta que permite apostar baseado em supostamente um conhecimento do esporte, do desempenho dos times, dos atletas, isso produz um efeito assim de confiança naquele apostador que é perverso, na minha opinião, porque daí isso é uma isca quase inescapável. Poderosa, né? Poderosa, que, assim, somado à possibilidade de você ter uma recompensa, você diz, não, mas eu conheço o futebol, eu sei que o meu palpite não vai ser baseado na sorte, é baseado no que eu sei. Então, esse efeito sedutor eu acho que é muito complicado e que explica, né, a tamanha disseminação, né, dessas apostas e uma quantidade, né, bilionária, né, de recursos perdidos, né, por famílias, enfim. O que é um auto-engano, porque a pessoa acha que está jogando com conhecimento, mas no fundo ele está jogando com probabilidade. A probabilidade de ganho sempre é da banca, né? E a pessoa acha que não, né? E acha porque ele conhece a escalação do time, conhece os técnicos, mas não é isso. O jogo, a aposta não se trata disso, né? A aposta é uma questão matemática que é desfavorável totalmente para o apostador, né? Claro que a propaganda não faz isso, né? Além dessa questão cultural de se gostar do futebol, tem um outro problema que é mais perverso, que é a publicidade, né? Publicidade é permanente, associado ao futebol, que é um gosto. Então, não quero falar a palavra, mas o tempo inteiro aparece lá a palavra na camisa do jogador, nas placas, faz-se uma telinha durante a transmissão e aparece lá um grande jogador ou uma pessoa muito conhecido, uma celebridade que tem influência, né, um poder de influência grande, falando aposte, né, aposte porque você vai ganhar, mentindo, né, porque no fundo isso é uma grande enganação, uma mentira, né, isso é uma mentira aceita pela sociedade, né, e a pessoa fica iludida ali, e quando entra daí na questão mais patológica, quando ela perde, ela tem a necessidade de jogar porque ela acha que vai recuperar, né? Então, ou seja, ela acha que vai sair do buraco cavando cada vez mais fundo, né? É uma ferramenta que brinca com o desespero das pessoas, realmente. Claro. Esse assédio sensorial é interessante, né? Porque talvez o jogador dos games viva isso, né? Dentro de uma bolha menor, mas talvez viva, porque daí você está exposto a também tudo aquilo que pode ter instrumentalizar no jogo. Isso. Né? Então, quais são os gadgets que você pode comprar e te tornar melhor o teu personagem. Isso. Então também há um assédio, só que talvez um pouco mais confinado. No caso das bets, isso assim, ganhou uma dimensão muito maior, né? Qualquer
site de notícias que você entra, qualquer portal de notícias, você vai se deparar, você tropeça numa propaganda de bet. Sim. 24 horas. 24 horas. E ainda recebe diretamente, né? Recebe diretamente pelas redes sociais e eles têm um outro mecanismo que é bônus. Quando ele percebe que a pessoa se afastou, eles oferecem R$500 para você apostar. Isso, né? Que é uma outra isca fortíssima, cortesia, né? E os próprios anúncios têm redirecionamento, né? Às vezes é aquele X minúsculo para você excluir o anúncio, sem querer você clica, quando você vê, você já abre a plataforma. Cheio de armadilhas no fundo, né? Tem alguns celulares... O meu celular, inclusive. Volta e meia pede para atualizar, e aí você atualiza, porque você acha que está atualizando o software do seu celular. E aí, quando você vê, baixou vários jogos e aplicativos, inclusive aplicativos de aposta. Esses de tigrinho, né? Que era uma coisa que eu queria pontuar. Tem alguns desses jogos de aposta que eles usam esses recursos de jogos normais, né? Que você não vai que você pode gastar o seu dinheiro, mas que você não vai apostar. Então, é tudo muito luminoso, com efeitos, com musiquinha e efeito sonoro, efeito visual, que eu imagino que isso, de alguma forma, atrai a atenção da pessoa, e mesmo que ela não pense num primeiro momento, eu quero jogar, ela pode pensar, eu vou ver o que é essa coisa que tá brilhando aqui no meu celular para ver como que é. É por isso que eu falei que não tem nada por acaso nesses jogos. Tudo é muito bem estudado. Claro. A iluminação, a música, os impulsos, o tempo de cada fase do jogo, tudo, que horário que faz a publicidade, para quem faz. É uma publicidade mais sofisticada agora porque ela é personalizada, não só dos jogos, como de álcool e tabaco e outras drogas. É uma propaganda direcionada ao jovem, ele recebe personalizada. Não é mais aquela propaganda de massa como a minha geração, que conviveu, por exemplo, com propaganda de tabaco. Vocês não sabem o que é isso. A minha geração, a gente era exposto o tempo todo à propaganda de tabaco, mas era na televisão, na revista. Agora não, é diretamente para você. É como se estivesse falando assim, olha que legal, o cigarro para você. E eram propagandas super bem produzidas. Sim, sempre foram, né? Com músicas legais, assim, um visual jovem. Estimulando o prazer, sempre dopamina. Só o prazer, só coisa boa, legal, alegre, divertida, né? Só o lado A, nunca mostra o lado B. E assim, eu fico pensando agora que a gente está diante dessa realidade, né? Desse mundo eletrônico assediando todo mundo a todo tempo. Aqueles indivíduos que são eventualmente usuários de alguma droga de abuso, né? Sem dúvida, esses indivíduos estão muito mais fragilizados, né? Diante dessa exposição, né? Então, você pode ter eventualmente até condições cruzadas ali, né? De comportamento de risco, né? Aumento do comportamento de risco. Então, eu acho que é um mundo muito cheio de armadilhas, né, nesse sentido. Então, para quem está mais fragilizado em função de uma condição de drogadição, sem dúvida, isso é mais perigoso ainda. Tem o que nós chamamos de fatores de risco, né? Então, comorbidade psiquiátrica, ter um transtorno psiquiátrico, seja déficit de atenção, seja ansiedade, depressão, transtorno bipolar, ou uso de uma outra substância, aumenta o risco. O uso precoce, quanto mais precoce, maior o risco. Determinadas características, por exemplo, crianças que são muito impulsivas, muito agressivas, ou que têm o que a gente chama comportamento de busca de novidades, aquela que está o tempo inteiro buscando uma coisa nova, passa de um videogame para outro, de um esporte para outro. Essa é uma vítima mais, vamos dizer assim, mais no alvo, né? Então tem esses fatores de risco. No Brasil, um fator de risco grande é que o tempo de permanência na escola é muito pequeno. As pessoas, né, as crianças ficam em torno de 4 horas. Então vai de manhã para a escola, fica a tarde todinha e à noite livre. Muitas vezes sem monitoramento, como a gente comentou. A mãe trabalha fora, essa criança não tem monitoramento. As técnicas de publicidade, de chamariz dessas redes também é muito sofisticada, né? Então, você achar que uma criança de 6, 7 anos, mesmo um jovem de 12, 13, 15 anos, vai ter maturidade para entender que aquilo é uma enganação, né? Que aquilo na verdade, é um chamariz para ele, uma armadilha, né? Como a gente disse, é uma responsabilidade que ele não tem maturidade, exatamente por aquela imaturidade do córtex pré-frontal, ele não tem querer jogar para o indivíduo uma decisão que ele não está preparado, é um absurdo, né? Do ponto de vista social, não faz o menor sentido.